Gravando. Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital. Hoje nós vamos falar da transformação digital nas publicações do Grupo Globo. E para isso, eu trouxe o Roberto Portela, o Chief Digital Officer das publicações. Portela, prazer muito grande em ter você aqui com a gente. O prazer é meu. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite. É uma honra estar aqui para falar um pouquinho da experiência nossa de transformação digital. Acho que vai ser muito legal. Sempre, né, traz a experiência de uma empresa, de outra empresa. Você está gravando isso tudo, né, na cena digital, com vários CIOs, CDOs que eu tenho acompanhado. Então, essa troca toda traz insights para todo mundo, né? Para quem está assistindo, para quem está participando também. Então, eu te agradeço muito o convite. Obrigado, é um prazer estar aqui, viu? Isso aí, é um prazer também. Bom, para quem não conhece o Portela, ele tem mais de 25 anos de experiência em tecnologia e negócios, né? Ele é pós-graduado em administração, com ênfase em estratégia empresarial e com aperfeiçoamentos em universidades dos Estados Unidos. O Portela, antes de ingressar no Grupo Globo, ele passou por empresas como o Grupo Pão de Açúcar, Estadão, o Itaú, Banco Paine, Porto Seguro e a NEC do Brasil, né? E para quem não conhece, o Grupo Globo, né, é um grupo de mídia e comunicação e que atua através das empresas TV Globo, Globo Filmes, Globosat, Infoglobo, Editora Globo, Som Livre, Sistema Globo de Rádio, Zap e Globocom. É só isso, né? Mas, enfim, então acho que vai ser um papo muito bacana, porque é um conglomerado e de publicação tem várias também, né? A gente já teve a oportunidade de conversar também com o Bacalá, que falou para a gente muito sobre Big Brother, né? E esses fenômenos de audiência, né, que vocês têm. E eu acho que era Uhum. importante a gente começar essa conversa contextualizando para os tempos atuais que a gente está vivendo. Eu acho que muito do nosso papo vai ser em cima de Covid, o impacto que isso está trazendo nos negócios, mas eu acho que as publicações Globo também têm uma questão aí muito importante, que é a mudança que está acontecendo no mundo da mídia, né? Ou seja, Uhum. vocês estão em meio a uma pandemia, a uma revolução digital, né? E a minha pergunta para começar, para esquentar os motores, é essa, ou seja, quais são os principais drivers, né, que estão levando vocês a querer se transformar, né? Legal. Bom, Sérgio, você já na sua pergunta já deu a resposta, né? Estamos num momento de transformação muito grande do negócio. Então, claro que aí isso a gente vê no mundo inteiro, várias empresas, vários segmentos estão passando por esse processo de transformação. A mídia tradicional talvez seja uma das indústrias mais aceleradas nesse processo, pensando no modelo de negócios no mundo, onde você sai de um mundo impresso e vai para o mundo digital. E aí não é só a presença digital, porque a presença digital a gente já tem há muito tempo, né? Você parar para pensar, você falou aí na minha carreira mesmo, um período que eu estive no Estadão, a gente já tinha portais noticiosos, né, com informação. Então, não é exatamente essa a novidade, é como se utiliza os recursos e ferramentais que você tem nesse mundo digital para conhecer melhor a sua audiência, oferecer experiências diferentes e, através disso tudo, fazer novos negócios e alcançar melhores resultados, né? Então, É, é uma transformação que não é apenas tecnológica. A gente fala transformação digital, no caso da nossa indústria, é uma transformação no perfil de consumo, né? Como as pessoas consumem entretenimento, informação. com certeza. Hoje, né, smartphone. Quem não tem um smartphone? Não sei quantos você tem, né? Mas eu tenho dois, um pessoal, um corporativo. Quer dizer, hoje faz parte da nossa vida, todo mundo está acessando o tempo inteiro, não só notícias, mas ali você utiliza o smartphone para muitas coisas. Então, o efeito desses dispositivos nessa mídia, né, na forma como a gente produz conteúdo, distribui esse conteúdo, tem mudado muito. Então, o primeiro grande driver de transformação digital nosso é para o negócio. Efetivamente, a mídia está se transformando no mundo todo. Alguns lugares
um processo mais maduro, outros lugares em processos de estágios um pouco anteriores, mas todo mundo muito avançado, né? Então, hoje, um jovem, por exemplo, não assiste muito TV aberta, não é muito o perfil, diferente de um público mais maduro, né? Então, streaming, o quanto cresceu o streaming? Veja a guerra dos grandes produtores de conteúdo no mundo em relação ao streaming, porque você passa a utilizar mais as plataformas digitais para acessar o conteúdo que você quer na hora que você quer, né? On demand, não é mais aquela grade, olha, tal hora vai começar o filme tal, mesmo no canal, né, em TV a cabo. Então, tudo isso muda. E com isso muda toda uma cadeia desses processos. Então, o principal driver nosso não é a tecnologia em si, é realmente a transformação do negócio. E o grupo tem essa missão, nós estamos nesse momento, nesse processo de transformação para ser uma media tech. Não é mais uma empresa só de mídia, é uma empresa que é de media tech, onde a tecnologia, onde, né, a passo como os bancos, tem as fintechs que começaram a trazer revolução na forma de fazer negócios financeiros, a mídia está nesse caminho também de transformação. Então, o principal foi esse, é isso que tem nos movido, né? Eu acho que vocês têm uns desafios bem interessantes, né? Porque, primeiro, vocês sempre foram um segmento de tecnologia ou altamente baseado em tecnologia, né? Vocês são um segmento que mexe com bits e bytes que nem o setor Uhum, financeiro. Só que em vez de ser grana, é informação, né? Então, o uhum, primeiro problema, desafio é esse, né? É a mídia pela qual essa informação vai passar. Segundo uhum, é que eu imagino que através dessas décadas que vocês construíram esse império, né, no sentido da diversidade e do tamanho dos negócios variados que vocês têm, com muita autonomia por uma questão até uhum, mercadológica. E uhum, agora o que uhum, está acontecendo é que você tem um cliente, jovem ou não, mas que está consciente de que agora ele não quer ter fronteiras entre os canais de mídia, né? Ele quer uhum, navegar, ele quer ter um omnichannel digital, né, vamos dizer assim, né? Não uhum, importa qual seja a mídia, onde ele esteja, ou que uhum, aparelho ele esteja usando, ele quer acessar tudo, né? uhum, uhum, Então, acho que esse é o primeiro grande desafio, essa mudança do hábito do cliente. A segunda coisa que eu vejo é o ataque de outras empresas que estão se valendo do efeito rede, ou seja, são empresas que amealharam bilhões de clientes, como um Facebook e um Google, que em cima uhum, dessa base de clientes, eles podem fazer qualquer coisa, né? Podem uhum, fazer meio de pagamento, eles podem fazer vídeo, né? Ou seja, eles estão realmente monetizando isso, e isso sempre foi o objetivo deles, né? uhum, E uhum, terceiro, eu acho que é as mudanças tecnológicas que efetivamente estão acontecendo, das pessoas procurarem mais determinados tipos de mídia. Em quarto, me chama muita atenção, eu li outro dia que a próprio Walmart, ele lançou uma empresa de conteúdo, né, de streaming também, não sei se você viu, né, mas o Walmart ele tem 5 mil pontos de venda nos Estados Unidos e eles estão muito distribuídos no interior. uhum, Então, eles uhum, descobriram que o segmento interiorano não é tão bem atendido assim pela Amazon e pelo Netflix. Então, eles começaram a criar uhum, produções para uhum. esse tipo de população. Quer dizer, até o Walmart está querendo pegar uma bicada do vídeo streaming, né? Então, Aham. vocês estão sob um fogo cruzado que não é É, fácil, cara. não é mesmo, mas você sabe, eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal, Sérgio, assim, do mundo, né? Porque hoje há muitas possibilidades. Quando a gente fala, né, desses desafios que você apresentou aí muito bem, algum tempo atrás você deve recordar que as telcos estavam começando a querer produzir conteúdo de alguma maneira para distribuir conteúdo. Mas o DNA de produzir conteúdo não é algo simples. É algo que exige uma competência muito específica para um conteúdo de qualidade, um conteúdo sério, né? Um jornalismo, por exemplo, como o Google faz. Então, a produção do conteúdo é algo que não é replicável facilmente, né? Então, a gente vê esses movimentos, então a gente está vendo, de fato, o streaming, a gente vê muitos movimentos diferentes. Você vê, por exemplo, a Amazon, né? Não exatamente a Amazon, mas o Jeff Bezos, que investiu numa plataforma, que é uma plataforma de distribuição de conteúdo chamada Arc, para publicadores de jornais. Então,
alguns jornais no mundo usam essa ferramenta deles. Então, entrou num segmento que não era o segmento natural de varejo, né? Então, a gente vê movimentos diferentes, mas por trás disso tudo, o grande sucesso é as empresas que produzem conteúdo confiável, sério, conteúdo premium, relevante, tem uma estrutura por trás disso tudo e Sim. cujo DNA é próprio para isso. Então, A proposição de valor de vocês, ela é diferente de uma empresa que é marketplace e uma empresa de logística. claro, E claro. a Amazon, de certo modo, ela está se posicionando de uma forma inteligente porque ela não vai brigar com vocês. Ela vai Uhum. entrar por baixo, né, para ajudar na logística, na distribuição, que eles são muito bons, né? Inclusive São. no mercado de saúde eles estão fazendo isso também. Eles estão entrando muito pesado na parte logística de todo o ecossistema de saúde, né? E, É e, interessante isso. e esse processo de transformação digital como um todo, a gente naturalmente está falando um pouco mais da mídia, mas eu acho que o momento que a gente vive, só para complementar, né, sem completar o raciocínio, é um momento de muitas oportunidades. Eu acho que, independente da pandemia, que eu acho que é uma outra onda que aconteceu, o processo de digitalização já vinha acontecendo para vários negócios, mesmo tradicionais, varejo no Brasil. Você vê algumas empresas aí que dá para tirar o chapéu no movimento que eles estão fazendo de digitalização efetivo. Então, tem muita oportunidade acontecendo. E o movimento também do surgimento das startups, que eu acho que ainda tem uma acomodação. A gente, como empresa tradicional, inova pouco ainda, usando muito essa cadeia. A gente está começando a aprender isso, mas está havendo uma oferta muito grande hoje de serviços, de tecnologia, de inovação, como nunca antes houve. Então, eu sou muito otimista. Eu acho que sim, tem desafios, sim, mas tem espaço, tem oportunidade para criatividade, para a realização de novos trabalhos, pela mudança do próprio comportamento do consumo, ou muitas vezes você criar um mercado que passa ao consumidor a se moldar a esse mercado, né? Algum tempo atrás a gente não tinha Uber, não tinha 99, Easy, Cabify, nada disso, né? Era táxi ou era o seu carro. Hoje em dia, olha como isso revolucionou, né? Um exemplo que todo mundo conhece, que afetou tudo. Então, eu acho que a gente tem muita oportunidade, as transformações estão acontecendo sim, telemedicina, olha o que está acontecendo, né? Telemedicina, nesse momento de pandemia, né? A possibilidade de você poder fazer uma consulta sem ter que ir ao hospital, se expor eventualmente, né? Ali aquele ambiente que nesse momento não é recomendado. Então, são exemplos simples que estão sendo incorporados no nosso dia a dia, criando oportunidades diferentes. Eu acho que haverá uma reacomodação futura no mercado em relação aos negócios, em relação às estruturas, em relação às empresas, em relação à forma de consumo, mais positiva, né? Facilitando muito mais o acesso, a conveniência e atendendo mais personalizadamente à necessidade de cada público. Então isso é muito legal, mas até lá tem muito trabalho a ser feito, né, É, Sérgio? eu acho que tem uma acomodação, como você está falando no mercado, tem aspectos positivos e negativos, né? Eu acho que os aspectos positivos é que você consegue reduzir custo e você consegue perceber que não necessariamente você precisa fisicamente estar no seu local de trabalho. Então, eu acho que isso tem um Uhum, impacto muito positivo, porque tem pessoas que gastam 3 horas por dia uhum, para se deslocar até o trabalho nas grandes capitais, né? uhum, uhum, Na medida que esse pessoal conseguir fazer isso remotamente, embora a gente tenha um desequilíbrio social aí, que são as classes mais pobres, né? uhum, Mas uhum, na medida que que a empresa decidir dar para eles os instrumentos para isso, porque vai ser mais econômico para a própria empresa, eu acho que uhum. você vai mudar um pouco o padrão de vida e vai sacrificar menos essas pessoas, né? Tudo isso é uma É. acomodação. O lado que Uhum, eu acho também interessante é que essa pandemia ela forçou um pouco as pessoas e as empresas a perceberem que você tem que uhum, partir para uma coisa mais tecnológica, mais digital, uhum, para que você possa independer de fenômenos naturais, né? Porque podia ser um uhum, terremoto, podia uhum, ser uhum. uma catástrofe natural que isolaria as pessoas de qualquer forma, né? E você teria que ter alternativas tecnológicas para sobreviver a isso, né? Uhum, Então, eu uhum, acho que
Isso vai desfavorecer um pouco os agrupamentos de pessoas, mas abre a possibilidade também para você ter outras opções de divertimento. Eu tenho conversado, Uhum. inclusive, com CIOs de empresa de, de turismo, de divertimento, os caras estão enlouquecidos aí, que nem vocês Uhum. também, né? Quer dizer, o que que ele vai fazer com o jardim zoológico, porra? O que que ele vai fazer com o aquário dele? Olha só que loucura, né? E eles estão fazendo. Eles estão pensando em fazer coisas para isso. Não vai ser a mesma Uhum. experiência, mas vai ser uma outra experiência, uma outra imersão, entendeu? O Uhum. lado negativo, que eu espero que não aconteça, baseado muito no que o Yuval Harari fala, é o fato de que a tecnologia talvez ela distancie muito nas sociedades as pessoas que têm menor poder aquisitivo, menor conhecimento tecnológico, elas podem se tornar obsoletas, né? E Uhum. isso é uma Uhum. grande preocupação que eu tenho, que eu espero que a gente consiga de alguma forma equacionar isso também, que a gente tem que tomar cuidado. Que hoje o cara que lê jornal, ele é um cara humilde. E você tem que garantir que esse cara depois possa acessar a sua publicação no celular, o Extra, o Globo, né? Mas ele tem que continuar tendo acesso às informações, né? Mas, Uhum. enfim, eu acho que isso é um papo super interessante. E eu queria só perguntar para você um pouco mais a fundo nessa mudança que vocês estão fazendo. Como é que vocês estão se estruturando para essa jornada toda digital? Ou seja, estratégia, governança, impacto na área de tecnologia de vocês. Como é que vocês estão se reinventando aí para enfrentar isso tudo? Uhum. Olha, falando um pouquinho da pandemia, né? Você sabe, eu também participo da CIONet, então eu acabo que é uma rede internacional de CIOs, líderes digitais, está no Brasil há 3, 4 anos atuando. Então eu tenho tenho o privilégio, né, de ter contato com muitos amigos desse mercado de tecnologia. E a pandemia trouxe, sim, uma revolução quase todos os segmentos, né? Porque a gente tem, imagina, mais de 500 CIOs plugados na rede, então a gente acaba conversando com muitos segmentos diferentes. E a pandemia trouxe essa aceleração aqui no Brasil, aqui no mundo, mas olhando o nosso caso, né, no Brasil, de muitas empresas que tiveram do dia para a noite, como foi o nosso caso também, né, de colocar todo mundo de home office. Então, naturalmente, como nós somos uma empresa de um serviço essencial, que é a mídia, a gente tem a redação parcialmente operando presencialmente. Mas todo o restante, RH, contabilidade, controladoria, né, Sim. qualquer área, a maior parte da empresa passou do dia para a noite a operar de home office e É, está funcionando muito tá. bem. Né? Essa foi a grande surpresa, né, de várias pessoas. E, pô, está funcionando muito bem. Isso está fazendo repensar muitas coisas. A forma como você vai continuar, inclusive a retomada presencial do trabalho. Haverá, eu acho que, em geral, haverá uma flexibilização. Aquela ideia de que precisava, para ser produtivo, estar no ambiente de trabalho, se provou que não precisa. Claro que existem coisas que ainda precisarão ser feitas presenciais, mas vai mudar. Uma das empresas de globais, multinacionais, de um amigo que é CIO lá, decidiu no mundo fechar todos os escritórios regionais. Vai trabalhar remotamente com essa experiência incrível, né? Já é Sim, uma sim. decisão tomada, já está trabalhando nisso. Então, haverá uma reacomodação. Mas falando um pouco de nós, né? Você sabe, na nossa unidade de negócio, nós temos uma unidade hoje com 4 jornais, mais de 15 revistas, então tem 24 marcas, né, entre impressos digitais. Não é trivial a gente fazer uma transformação digital com isso. Né? Então, como foi a nossa decisão? E aí eu acho que é uma decisão que foi muito acertada para a gente, mas ela não é uma receita para todo mundo. A gente sabe que cada organização, cada segmento, cada empresa tem uma realidade, tem uma cultura, tem desafios de mercado e a característica da sua operação, então tem que ser estudado muito cada organização. Mas no nosso caso, se tomou a decisão para acelerar na nossa unidade de negócio a transformação digital, a segregação da tecnologia chamada tecnologia tradicional da tecnologia digital. Então, hoje eu estou à frente da tecnologia digital, então dirijo a área de estratégia digital das publicações do grupo, e eu tenho um par que é o CIO, que está cuidando, não menor importância, porque a empresa funciona dependendo dessa tecnologia, mas cuidando da tecnologia que a gente conhece, telecomunicações, suporte, sistema administrativo financeiro e todo o restante.
E a área de estratégia digital está cuidando de todos os produtos digitais. Então, todo desenvolvimento de produto digital, manutenção, evolução desses produtos, sejam eles mobile, sejam eles para desktop, né, web, seja apps, toda essa experiência, construção, a minha área desenvolve. Em Agora, parceria com várias outras áreas internas. se você Diga. tem, por exemplo, o uso de robotização para o call center, tá? Isso é uma tecnologia digital. Isso fica com o CIO ou com o CDO, porque é uma coisa voltada para dentro? Fica com o CIO. Tá, Eu estou olhando produtos, tá. Então é aquilo que produto realmente é digital produto, para o porque cliente. para o cliente, que é onde vai adquirir novas receitas, né? Tá. Então, o trabalho de ampliar a audiência, buscar a venda de novas assinaturas, né? Outros modelos, distribuição do conteúdo, uma melhor experiência do consumo da informação, entender o que está acontecendo com o consumidor, como você falou, né? O que está acontecendo com o consumidor que mudou o perfil, então como é que você alcança essa audiência, como você atinge para ter uma melhor experiência, é o que a minha área está fazendo em conjunto com outras áreas, né? Então, a gente já utilizou algumas ferramentas para isso, né? Então, em termos de organização, falando muito macro, a gente decidiu dar esse foco para acelerar a transformação digital. Conheço alguns pares meus no mercado que estão cuidando das duas coisas e estão indo bem dentro da velocidade daquele segmento. Mas para nós, é assim, é aquilo que você falou no início, né? Qual foi o driver? Pô, é um negócio, o negócio da transformação. Como a gente acelera? Então, a gente resolveu Claro, separar para dar esse foco e essa velocidade. entendi. E como é que vocês priorizam, por exemplo, porque tem tanta opção, tem tanta oportunidade, tem tanta experimentação que pode ser feita, né? Como é que é a governança desses produtos aí novos em relação ao dia a dia, como é que vocês organizam isso? A gente tem um olhar de uma organização de um roadmap dos produtos para o ano. Então, a gente faz uma primeira visão, né, da estratégia do ano, que a gente pretende com os produtos dentro do portfólio, e depois a gente desdobra isso em que projetos vão atingir aquelas diretrizes estratégicas, né? Então, se é para alcance, se é para aumentar o engajamento, se é para melhorar a experiência, se é para alcançar maior número de vendas, trazer novas receitas, até de redução de custo tem também, apesar de a gente falar de produtos, também tem essa visão Claro, dentro claro, do sim. nosso lado. Então, a gente tem uma visão de roadmap, a gente acompanha com todas as diretorias, as áreas, as redações, as áreas que têm a visão também mais próxima do produto, área de publicidade, marketing, então é um conjunto. A estratégia digital opera já em um modelo ágil, então nós trabalhamos com squads, os squads são multidisciplinares, a gente já tem a participação de áreas, então área de audiência, área de assinaturas, área de marketing, as redações, dependendo dos produtos que a gente está falando, participam com a gente. Dentro da minha área, a gente tem uma área de usabilidade, né, de UX. Trabalho muito em parceria com o meu grande amigo Bacalá, que você citou, já trouxe aqui na cena digital. A Globo.com também desenvolve plataformas digitais para o grupo, então a gente também trabalha numa parceria grande com isso. Mas a gente olha muito o roadmap, a gente atua muito com as oportunidades, olhando a visão da estratégia, alinhando a visão dos projetos, dos produtos com essas diretrizes estratégicas para um melhor alcance, né, de resultado. Eu queria te fazer uma pergunta um pouco provocadora, né? Que é o seguinte, né? A gente está Uhum. vendo o TikTok, a gente está vendo redes sociais, e ao mesmo tempo, quando eu olho para o grupo, né, de vocês, vocês Uhum. devem ter centenas de milhões de clientes aí, pelo menos deve ter uns 50 a 100 milhões de consumidores aí, se você considerar todas as marcas, né? Ou Uhum. não, né? E Uhum. vocês têm um foco na produção de conteúdo, mas e se o próprio cliente de vocês, né, passar a fazer conteúdo não só de notícia, mas você criar um veículo tipo um tipo TikTok que você possa dar notícia, mas ao mesmo tempo também. Você não teria músculo para isso? Então, você sabe, você está tocando num ponto interessante, que quando surgiram as redes sociais com mais expressão, as próprias pessoas achavam o seguinte: bom, eu já tenho esse conteúdo na rede social, não preciso de um veículo que produza conteúdo, né? Isso é um movimento que aconteceu
há algum tempo atrás, muito recente aqui no Brasil, né? E que já mudou. O advento de fake news já trouxe uma outra realidade que, assim, a gente precisa de a produção de um conteúdo sério, ela tem uma apuração jornalística, tem uma seriedade por trás que não é, né? Então, essa abertura social, né, através das redes, das plataformas, é muito legal porque abre a criatividade, possibilita uma série de coisas, mas quando a gente fala de produção de conteúdo, efetivamente, é um conteúdo como a gente produz, seja nas unidades que produzem entretenimento, seja na nossa unidade que está, né, mais focada ao jornalístico, aos conteúdos de nicho que a gente tem, dos diversos veículos, essa produção volta naquilo que a gente está falando, era um DNA que não é simples de replicar, né? Eu entendi, mas o que eu tô me referindo é o seguinte: você tem um grande ativo, né, um grande patrimônio, que é uma base de consumidores gigantesca. Uhum. É, a questão aqui não é substituir os veículos que você já tem, né? Eu acho que isso é uma outra questão. A questão é você dar voz a eles através de uma plataforma onde eles possam se manifestar, não como jornalistas ou redatores, Uhum. mas dar voz a eles, né? Eu não sei se isso Uhum. surgiu alguma vez como demanda para vocês ou... Uhum. Uhum. O que a gente tem, né, quando fala dar a voz, né? A gente tem alguns formatos já que são formatos de mão dupla, né? Não é exatamente a produção do conteúdo, mas é a interlocução. E essa interlocução acontece através dos comentários que as pessoas fazem. Desde que veio a Web 2.0 lá atrás, já se permitiu essa via de dupla mão, que não existia antes. Antes era simplesmente a produção do conteúdo e distribui. Hoje já não é mais assim, então as pessoas participam, as pessoas criticam, as pessoas dão sugestão. Essa interação acontece o tempo inteiro, né? Nos diversos produtos, nos diversos canais que a gente tem, de maneiras múltiplas, né? A gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar aqui, mas mesmo as lives, né? Hoje a gente tem vários veículos nós fazendo podcasts, fazendo lives, alguns eventos a gente conseguiu traduzir, reformatar isso para o mundo digital, outros ainda não, mas a gente tinha uma média de 150 projetos e eventos no ano, atingindo e impactando mais de 410 mil pessoas. Então, realmente o nosso alcance é muito grande. Você falou, né, da quantidade da audiência, pensando no grupo como um todo, teve uma campanha dizendo 100 milhões de uns, né, que você deve ter visto. Então, realmente, olhando no grupo, temos isso. Na nossa unidade, a gente tem um alcance de 71 milhões de usuários únicos mês. Uma produção com page views, por exemplo, a gente tem mais ou menos 820 milhões de page views mês. Nossa Então, tem Senhora. um alcance muito grande, uma penetração muito grande na internet brasileira. Então, também tem uma responsabilidade muito grande, né, dos produtos, da qualidade, da excelência com que a gente quer levar tudo isso para a nossa audiência. Eu estou falando isso porque eu tenho em mente aqui um case muito interessante da Lego. Eu não sei se Hum. você ou os assinantes aí que estão assistindo a gente conhecem, mas a Lego ela foi criada em 1932, né? E ela começou com aquelas pecinhas que eram de madeira, não eram nem de plástico. Depois é que passou para plástico, Uhum. 30 anos depois, nos anos 60. E ela passou por dificuldades porque os chineses começaram a aparecer, outras fábricas de brinquedo começaram a criar brinquedos de montar, como a Hasbro, e eles quase fecharam. E eles passaram por uma transformação muito interessante. Eles criaram mecanismos de colocar. Eles descobriram que as comunidades de clientes deles eram comunidades totalmente apaixonadas pelo Lego, que ia da terceira geração do avô até o neto. E eles criaram portais onde as pessoas fazem esculturas da Lego, né? Uhum. Que são clientes da Lego, eles fazem esculturas e eles vendem essas esculturas no próprio marketplace da Lego para os Uhum. outros clientes. Então a Lego ela Uhum. ganha vendendo a pecinha e uma comissão na venda da coisa. Então eu acho Uhum. que instituições que têm é, uma marca forte ou 25 marcas fortes, né? Mas que podem alavancar em cima dessas comunidades, elas têm aí um patrimônio fantástico, pensando um pouco fora da caixa só da informação, mas aproveitando um Uhum. público e uma marca, né? Isso é que eu Uhum. acho Uhum. também que é uma transformação digital, é você aproveitar Uhum. que o seu DNA também
ele passa a ser não só a informação, que é o valor que você propõe, mas hoje a tua proposição de valor, ela inclui grandes comunidades. Afinal de contas, 70 milhões de clientes, cara, não é qualquer um, pô. Uhum. Sem dúvida. E a gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? Acho que o grupo, olhando o futuro, está muito antenado com tudo que está acontecendo, né? A gente tem unidade no Vale do Silício, olhando tudo que está disponível, né? A maturidade e a aplicação disso sempre dentro da nossa essência, né? Então, eu acho que tem muita coisa por vir ainda, mas o que a gente já tem em termos de produtos já está numa grande transformação, né? Vamos chamar É os verdade. produtos conhecidos já estão se transformando muito. Você vê o Globoplay, né? O alcance que ele já tem e as possibilidades todas que já oferece. Então, é um conjunto de coisas. Mas a gente está antenado, sim. Tem muita coisa acontecendo Imagino, e que vem para labs interno. Até é uma imagino. decisão de que aquilo pode, de fato, se tornar um produto responsável, né? Um produto com a nossa essência, com a qualidade estética, né? A preocupação de design que o grupo todo tem e que isso pode, de fato, se tornar um produto para um alcance de massa. E o que que você pode ilustrar para a gente aqui de produtos, serviços que vocês implementaram em função dessa transformação aí? Se dá para A a gente alguns gente, exemplos aí. a gente já fez muitas coisas. Como eu falei, a gente tem 4 jornais, então o jornal O Globo, o jornal Valor Econômico, o jornal Extra, o jornal Expresso, várias revistas, né? No mundo digital, a gente veio modernizando toda os portais de todas as marcas. Então, todas as nossas marcas hoje, nos últimos 2 anos, tiveram um portal remodelado com os conceitos mais atualizados de usabilidade. Desenvolvemos um app para o Globo que ganhou um prêmio internacional por conta da inovação. Então, ter o conteúdo real-time associado a um conteúdo do impresso digitalizado na palma da mão era algo que, né, apesar de parecer assim simples, não tinha É os veículos complicado, né? jornalísticos. Então, a gente ganhou prêmio por isso. Estamos usando a tecnologia, a gente tem muito uso do Big Data e uso de Machine Learning também para poder, conhecendo melhor a nossa audiência, conhecer melhor o nosso público, analytics, conhecer não é só perfil demográfico, é perfil de interesse, de conteúdo, dentro de todos os produtos que a gente tem, a gente passa a ofertar também, através de Machine Learning, um conteúdo recomendado, que isso atinge melhor os seus interesses e com isso também aumenta o engajamento do leitor com a marca, com o conteúdo que ele está tendo acesso, né? Porque só a navegação, às vezes, na home ou numa determinada matéria, você não consegue ter a experiência mais plena de tudo que está sendo ofertado para aquele leitor. Então, esse caminho de personalização é algo que a gente está aplicando muito a tecnologia. Fechamos uma parceria com o Google no GNI para fazer um projeto chamado Global One, isso está na mídia, então eu posso falar. Esse é um projeto que a gente está buscando exatamente essa personalização mais ampla, e aí não é só na oferta do conteúdo, mas em toda a experiência do nosso leitor e dentro do nosso portfólio. Começa uma experiência de personalização no Globo, mas depois a gente vai avançar isso para o nosso portfólio todo, porque nós temos hoje um conteúdo de qualidade de muitos nichos, né? Para citar algumas marcas, além da revista Época, Época Negócios, pequenas empresas, grandes negócios, sem falar das de business, a gente tem desde revista Crescer, Marie Claire, Vogue, Casa Vogue, GQ, né? Globo Rural, Auto Esporte, não vou citar todas aqui, que certamente, né, vou falhar com algumas, mas assim, é uma gama muito grande de conteúdo, onde nós vimos nos últimos 2 anos trabalhando nessa modernização, utilizando tecnologias novas para oferecer uma experiência diferente. No caso do Globo, a gente usou geolocalização para home, então automaticamente, dependendo de onde a pessoa está, ela via uma home mais nacional ou uma home mais local, se ela estivesse no Rio de Janeiro. Então a gente vem fazendo vários experimentos. As nossas redações que produzem conteúdo estão altamente digitalizadas também, estão com muitos recursos, entendendo como é que está o comportamento daquilo que está sendo produzido.
o que é muito legal. Então, não é só um trabalho, quando a gente fala de transformação digital, da minha área, é um trabalho da organização. A empresa inteira está se transformando, Com né? Na certeza. forma como ela produz o seu serviço, o seu conteúdo final. Então, está sendo muito bacana. Tem muita coisa para a gente fazer ainda, tem muita coisa para a gente, tem muitas possibilidades, muita coisa para a gente adotar de tecnologias que a gente vem discutindo, mas aqui alguns exemplos do que a gente vem fazendo. Legal. Até durante a pandemia, logo no início, a gente lançou o app novo do Valor Econômico. A gente tinha feito uma grande remodelagem do portal no final do ano passado e agora no início da pandemia, no meio da pandemia, de home office, todo mundo lançamos com coragem um Pô, produto legal. digital novo, que É, foi o novo aliás, app do Valor. vocês estão de parabéns. Eu sou cliente, eu sou usuário e realmente a experiência é muito agradável, cara. É um Que prazer bom. ler ali uma qualidade Obrigado. gráfica sensacional, cara. Eu leio direto, como eu te falei, eu vejo o valor várias vezes por dia por causa das mudanças nas notícias, né? As E equipes vão ficar felizes com o seu feedback. Eu vou levar para nossa, eles. sensacional. Eu penso em duas coisas também, e eu acho que é importante repartir com os nossos assinantes aqui. Quando o Portela fala de personalização, existe uma característica da nova economia, que é uma característica chamada, recentemente, a partir de 2014, passou a ser chamada de cauda longa. Então, a cauda longa, basicamente, é você deixar de vender produtos massificados com pouca variedade, mas que vendem muito, né? Para você começar a vender uma variedade de produtos muito grande em quantidade menor, mas é compensado pela variedade. Por quê? Porque hoje tem-se condições de digitalmente entender o que cada uma das tribos de clientes quer e, com isso, oferecer para eles produtos específicos. Então, o que o Portela está falando para a gente é que eles estão usando alavancando uma das características da nova economia, que é a personalização, ou seja, é a possibilidade de se trabalhar numa cauda longa, né? Uhum. Então, oferecer cada vez mais a variedade. Mas isso me traz uma questão, uma pergunta também que eu queria te fazer, que é o seguinte: na medida em que você está deixando de ter esses grandes produtos e está personalizando, qual é a fronteira entre isso e as marcas existentes que você tem, essas 25 marcas? O cliente do futuro ele vai querer um pedaço de Marie Claire com um pedaço de Crescer e mais um pedaço do Valor Econômico. Quer dizer, esses produtos se mantêm? Qual é a visão de você sobre isso? Se mantém e não é nem no futuro. No presente, o nosso cliente já pode ter isso. O Globo Mais é um exemplo disso. É um aplicativo onde a pessoa faz uma assinatura e tem acesso a todo o nosso conteúdo. Tá. Então lá tem acesso ao Globo, tem acesso ao Extra, tem acesso às revistas, um conteúdo online e o conteúdo impresso e digitalizado na palma da mão. Então hoje já tem. Quando a gente fala de personalização, há um equilíbrio entre as coisas. A curadoria editorial nunca sempre é forte dizer, mas é muito difícil de que ela deixe de existir. Porque é importante você trazer, às vezes se a pessoa faz uma personalização de falar que ela só quer saber do conteúdo A ou B, ativamente ou passivamente através das tecnologias que entendem um pouco o perfil, ela pode também gerar uma bolha e ficar somente naquilo. Então, a gente tem uma preocupação desse equilíbrio, né? Então, no nosso caso agora, por exemplo, no projeto Global One que eu citei, a Home ela vai ter um pedaço todo que é a curadoria da editorial, das redações, do que se entende opinião, do que entende que é importante para o nosso leitor daquela marca saber, e a parte personalizada, né, onde você entra com uma personalização e entrega um conteúdo altamente personalizado para aquela audiência. Então, as coisas vão coexistir e não é só no futuro. No presente a gente já tem isso. O Globo Mais já é um produto mobile que está à disposição da nossa audiência já. E é uma experiência bem legal. Se você não conhece, depois vale a pena Não, você vou fazer um procurar. trial, Vou que é bem procurar bacana. conhecer. Eu estou falando isso porque eu também estou pensando no seguinte, né? Existe uma coisa que se chama, né, que vocês chamam de público-alvo, e recentemente, né, alguns anos atrás, começou a surgir um outro conceito da persona, né, do cliente persona, alguma coisa assim.
Uhum. que antes você não conseguia. Até 2010 você não tinha granularidade de informação, inteligência suficiente para entender comportamentos a nível de indivíduo, né? Uhum. Então você tinha que fazer uma publicação que era direcionada para o público-alvo financeiro de negócios, que era direcionada ao público-alvo agro, né? O público-alvo, ele não é que ele está se acabando, ele está se tornando cada vez mais específico nessa cauda longa, né? Por isso é que Uhum. da minha pergunta, né, se faz sentido você manter não a curadoria faz sentido, mas eu estou dizendo que a marca que engloba a curadoria de conteúdos similares, já que a coisa está ficando tão específica assim, entendeu? Mas é legal porque as marcas também já se especializam em determinada coisa, né? Então, quando você olha veículos de interesse geral, você tem um pouco de conteúdo de tudo. Mas quando você vai, no nosso caso, a gente tem um portfólio super rico, né? Como eu falei, 24 marcas traz assim especificidade, uma especialização naquele conteúdo exclusivo e isso pode permear entre as diversas marcas para oferecer àquela audiência, àquele leitor, o melhor conteúdo daquilo que lhe interessa, né? Com a autoridade da marca em relação àquele conteúdo. Então, nós já estamos discutindo como é que a gente pode oferecer, fora, né, o Globo Mais, que já é uma realidade, como é que a gente pode trabalhar em recomendação de conteúdo cross-marcas dentro de um determinado portal nosso. Então, uma pessoa, como um exemplo, está acessando o Globo e pode ter uma recomendação de um conteúdo dividido, dependendo do interesse que É, aquela pessoa tem, que é é. uma recomendação do valor econômico, Você do já valor começa, invest. você já começa a Você cruzar a já fronteira. começa a cruzar a fronteira, o que é muito legal, porque É. você combina a autoridade de cada produto desse, de nicho, com uma experiência mais ampla para aquele leitor. Porque na realidade o foco é o cliente. É. E até então o foco era um público-alvo porque você não sabia quem era o teu cliente. Então Uhum, eu acho que uhum. essa é a mudança, essa transição que eu acho que a gente vai estar passando. Já estamos Agora, passando já. e falando de transição, conta pra gente um pouco aí dos desafios que vocês têm enfrentado, né? Porque uma transformação dessa não deve ser fácil botar todo mundo no mesmo barco para remar na mesma direção, né? Quer dizer, isso é um Uhum, uhum. dos desafios, né? Então, eu queria que você contasse um pouco aí dos. Sem dúvida. Olha, se parar para pensar, nós somos uma empresa que tem uma tradição muito grande. O Jornal Globo esse ano vai fazer 95 anos, né? Então, é uma empresa que tem uma tradição. Fazer uma transformação requer uma mudança de mindset, uma mudança da forma de trabalhar. Então, a minha área já trabalha, como eu falei, com modelo ágil, mas a gente está fazendo splits disso dentro da organização. Então, algumas áreas já estão trabalhando num modelo também ágil, mas há um desafio grande da mudança da cultura, né? Porque dentro de uma empresa tradicional, muito diferente, por exemplo, de uma startup que está buscando qual é um modelo de negócio que funcione, as organizações tradicionais elas já sabiam qual é o modelo de negócio que funcionava e punha em execução. E agora nós estamos tendo que fazer as duas coisas, né? Porque a transformação digital do negócio é descobrir esse modelo novo. Então se quebra uma série de coisas. Eu acho que o grande desafio é a criação dessa nova cultura, que não se cria por decreto, nem se cria do dia para a noite. Mas a gente está construindo isso tudo no dia a dia com as mudanças todas. Então, tem um desafio de se desapegar, tem um desafio da resistência, que muitas vezes alguma coisa que a gente vai fazer pode colocar em risco naquele momento uma receita tradicional. Então, aquilo vai canibalizar, quer dizer, há uma tendência de autoproteção que é natural, né? Mas a gente tem vencido isso tudo, mas eu acho que olhando numa Leva transformação de tempo. negócio, a cultura em geral é o desafio. Talvez porque seja a questão mais menos concreta de todas, mais psicológica, né? E mais submersa, né? Vamos dizer assim, né? Que está entranhada nas pessoas, né? Por isso que eu sempre, né, venho falando que eu acho que a transformação digital não é um papel exclusivo de uma área da tecnologia, ela envolve muitas outras áreas da empresa. A tecnologia, o CIO, o CDO, o CTO, tem a capacidade de ajudar a liderar, a fazer a interlocução, a influenciar, mas a transformação ocorre com
a parceria das diversas, participação e liderança conjunta com as outras áreas. Você veja, quando a gente fala de cultura, tem muito do RH. Acho que o RH das empresas que estão se transformando digitalmente tem grandes desafios, como também uma área tradicional, como a área financeira, o jurídico, todo mundo vai ter que se transformar junto. Então, é um movimento grande mesmo. Eu fico imaginando, eu entrevistei outro dia o Rodrigo, que é o CEO da Merck. Uhum. A Merck tem 350 anos. Que legal, né? E, cara, é incrível o que eles estão fazendo. E, ao mesmo tempo, a indústria farmacêutica é uma indústria que também busca inovar, né, através da sua pesquisa, né? A P&D é E ele fortíssima, estava né? contando essa história deles, e assim, então eles começaram, durou alguns anos você começar a falar para todo mundo, olha, o gato subiu no telhado, olha, o gato está caindo do telhado, né? Demora anos, né? E não tem como realmente você mudar. Tem empresas que são assim, centenárias. Saint-Gobain também, acho que também tem 400 anos, sei lá, acho que tem muitas empresas antigas, né? E eu sempre fico muito impressionado. E outra coisa também que eu tenho visto é o seguinte: quando a gente fala em transformação digital e mudança das empresas, o pessoal pensa logo em ágil, em squad, essas coisas. E existe um ponto ótimo, né? Onde a burocracia vai conviver com a agilidade. Você não vai conseguir tornar tudo ágil, né? Então, tem muita gente que está vendendo, muito guru de ágil que está vendendo ilusão, achando que todos os processos e todas as áreas das empresas vão ficar ágeis. Não, não vão. Não vão, Elas também acho até que não. podem se contaminar positivamente, mas você ainda vai precisar de burocracia, de estrutura, de hierarquia, entendeu? Você vai poder trabalhar muito em outras áreas, mas não vai ser 100% ágil, né, vamos dizer assim. E o grande segredo é você saber qual é o ritmo e até que ponto você pode tornar a sua empresa ágil, né? Qual é o escopo, né? E a velocidade de fazer isso. O modelo ágil é muito bom, mas não se aplica a tudo, né? E a transformação digital não é implantar um modelo ágil. Agora, é uma ferramenta que ajuda muito, né? Se aplicada corretamente. É a mesma coisa a gente pegar um martelo, né? Para poder parafusar. Não é bom, né? Então, usar a ferramenta certa para a aplicação certa. Eu acho que o modelo ágil ajuda muito, mas ele não é transformação digital. Transformação digital do negócio é realmente uma mudança quase basilar da empresa em relação ao novo mercado, né, e a forma como ela leva digitalmente e ocupa esse espaço digital e oferece coisas digitais nesse novo mercado. Então, tem muita coisa aí. Tem duas definições que eu acho muito boas para isso. A primeira é do MIT, né, que diz que a transformação digital é qualquer mudança radical no escopo ou na performance do modelo de negócio de uma empresa, né? Então, a gente está falando aí de modelo de negócio, que é o que você chama do basilar. Então, quando você está criando, como a própria Lego fez, né? Ela criou uma comunidade virtual onde você consegue, através de tecnologia, desenhar uma escultura Lego e, através do marketplace, comercializar uma escultura da Lego, você está fazendo uma coisa totalmente diferente, né? Do que você fazia antes. Eu tive entrevistando também um exemplo muito interessante, esqueci o nome da empresa, mas é a dona do Blindex, Pilkington, né? Eles estão passando de uma empresa que fabrica vidro temperado para o setor automotivo, eles estão indo para o varejo e estão montando oficinas de instalação de vidro. Ou seja, é a indústria que está indo para um varejo de serviço mesmo, né? Então, isso são transformações. Tem uma empresa na Índia também, chamada Asian Paints, que ela parou de vender balde de tinta e ela vende agora parede pintada, sabe? Então, você tem coisas assim extremamente interessantes que são transformação digital, e não é aquela coisa de que o Agile está só na TI, eles estão dizendo então que que adianta o Agile estar só no TI, né? Isso Pois tem que permear a organização, né? sem dúvida. E falando nessas coisas, o que você pode compartilhar com o pessoal aí sobre lições que vocês estão aprendendo aí nessa jornada? Olha, uma transformação dessa requer muita energia. Então, você precisa ter, a empresa precisa estar num tônus vital, né? As pessoas ali num tônus bom, porque exige muita energia. Como eu falei, Ainda é mais uma com mudança de pandemia, né? cultura. Não com pandemia, então nem fala. Espero que todos estejam bem.
no Ai, meio ai. dessa pandemia, se cuidando. Nossa Senhora. Mas assim, é muita energia, resiliência, porque nem sempre se acerta. A gente está, como eu falei, a transformação digital, ela busca também descobrir esse modelo novo de negócio que ela vai pôr em execução. Enquanto o modelo tradicional já está em execução, é diferente, né, de empresas que já nascem digitais. Até no meio dessa pandemia, um dos conselheiros lá da Ceonet estava contando que ele abriu uma empresa agora no meio da pandemia, uma unidade que é 100% de home office, não vai ter escritório. Então tudo está mudando. Então exige, de fato, assim, a gente estar resiliente, entendendo que falhas faz parte dessa busca. E isso não é fácil, porque em geral as empresas estão, né, as corporações acostumadas com o sucesso, só sucesso, né? Às vezes é uma falha ou outra, mas é nível de sucesso. E num processo desse a gente tem falhas também, mas a gente tem que estar aberto a isso e se reinventar todos os dias, porque as oportunidades são muitas. Você contou dois casos aí super interessantes, né, do que está acontecendo. Então, o mundo está em ebulição. Não dá para a gente ficar parado, né? Não dá. Eu acho que a palavra de agora é movimento. A gente está em movimento com tudo que está acontecendo. Então, eu acho que assim, olhando realmente do ponto de vista humano, né, que é o fator humano que faz essa mudança, eu acho que a grande questão é a energia. A gente tem que despender muita energia, mas também é possível a gente atingir o que precisa atingir. A gente tem taxas de crescimento altas da nossa audiência, da participação do digital nos negócios. A gente tem muito espaço a gente ainda para avançar, então não estamos numa zona de conforto, mas tem se mostrado bem efetivo. Então, taxas de crescimento de 2 dígitos, né, nos últimos 2 anos para o digital. Então, é efetivo, não é só uma Isso inspiração. chama anunciante, né? Isso que é o mais importante, né? É isso, mas o legal é que está acontecendo, está Legal. funcionando e é possível para todo mundo. Vale essa reflexão, acho, se às vezes a empresa ou a alta direção tem uma preocupação, né, do como fazer, comece, não precisa ter a maior estrutura do mundo para poder realizar algo, mas você começa com o seu próprio pessoal, né? Ali internamente, escolhe qual é a camada ou do projeto que vai fazer a diferença para agregar valor para o negócio e empreenda, comece a empreender. E aí o restante começa naturalmente a acontecer. E você vai se reorganizando, cada empresa acha o seu tom. Eu acho que para quem tem essa predisposição, tem essa vontade, há muita oportunidade e realmente funciona. Nós estamos, tem muita coisa a fazer, mas nós estamos felizes com o que a gente está fazendo. Bacana. Super legal, Roberto. Super legal, cara. Eu queria, poxa, te agradecer muitíssimo aí esse depoimento. Foi um show de bola. Imagina, eu que Além do agradeço. papo também ser super agradável, dá vontade de ficar, né, conversando aqui até, Né? mas a gente Ninguém tem vai que. aguentar, vamos ficar só nós dois. É, é, mas é muito bom, Mas cara. Queria te você é um agradecer professor, muito. Sérgio. Sérgio Hart, você é um professor. Não, eu estou Eu que ouvindo. agradeço, Eu agradeço tô muito aprendendo aqui, que isso. o seu convite, o bate-papo. Espero que, de alguma maneira, as experiências que eu vivi possam inspirar outras pessoas e fico à disposição, né? Se alguém entrar em contato contigo, tiver alguma pergunta, estou à disposição também, tá? E E eu. todo mundo se cuide aí nessa pandemia, né, gente? Ficar em casa, se cuidar o máximo possível. Essa fase também passa e logo, logo a gente está num mundo melhor. Eu acho que o mundo vai ser melhor de N formas. Com certeza. Bom, mais uma vez aí eu te agradeço. Espero que daqui a, sei lá, um ano a gente aí esteja sentando de novo e juntos para fazer uma live aí para as pessoas para ver ainda outros desenvolvimentos, outros desdobramentos aí dessa essa jornada que vocês estão seguindo, pô, tão incrível, né, como o grupo de vocês, né? Queria te Eu estou agradecer feliz. muito. Queria agradecer também ao pessoal que tá nos assistindo. Se vocês gostaram, por favor, assinem o canal para que vocês possam acompanhar todas as entrevistas, fora as que tem, as que a gente ainda vai estar fazendo. Tem muita gente que vai ser entrevistada aí bacana.
E também dizer que eu vou estar deixando aqui na parte dos comentários os links, né, para o meu e-book, Transformação Digital do Conceito à Ação. Estou deixando também o link para o meu webinar de Introdução à Transformação Digital, para que vocês possam entender essa conversa que eu tive aqui com o Portela, que é uma conversa super legal, mas eu acho que é importante que todo mundo se capacite nesses conceitos, nos cases, né, no que está acontecendo no mundo em relação à nova economia. Acho que isso é muito importante e daí a razão desse nosso canal. Né? E, mais uma vez, agradecer a todo mundo aí, me despedindo aí de vocês até o próximo vídeo. Tá? Tchau, tchau aí para todo mundo. Um Tchau, abraço. Obrigado, Roberto. gente. Sucesso, gente. Um abraço a todos. Obrigado, viu?